tema de hoje: perto está o Senhor. Eu desejo estudar com os irmãos hoje sobre este tema em duas situações ao menos. Primeiro delas, perto está o Senhor, e por isso devemos tomar cuidado com o que falamos, fazemos e pensamos, já que estamos partindo da primícia de que Deus está sempre perto de nós. E se você parar para pensar, você pode pesquisar, por exemplo, na internet. Não sei se você já teve esse desejo, essa curiosidade de fazer pesquisas sobre o universo. Se você ficar atento a detalhes nas pesquisas, você vai saber de informações, por exemplo, que existem bilhões de estrelas espalhadas por esse universo que nós conhecemos. Aí, como eu já digo sempre aqui, a física quântica, ela descobriu que não tem um universo, existem outros versos, multiversos. E em cada um destes que eles descobriram existem bilhões de estrelas. Imagina a distância de um planeta para outro, a distância, por exemplo, da Terra para o Sol, que é aquele astro que ilumina, que esquenta e que traz vida aqui para a Terra. A distância, segundo os cientistas, ela é primordial, ela não é nem mais nem menos, ela está na medida certa. E por causa dessa medida certa, a luminosidade que vem, o calor que o Sol produz, alimenta a vida aqui na Terra. E tudo isso não foi simplesmente uma grande explosão. Alguém apertou esse botão para explodir, criar-se tudo. Esse alguém é Deus. Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é Pai, Deus é Senhor. E por Ele ter essa grandeza, essa capacidade de viver, essa capacidade de, na verdade, existir, de ter todo o poder nas suas mãos, de criar todas as coisas, de criar a diversidade de coisas que existam, esse Deus é grande. Por isso, ao menos dois textos nós vamos ver nesta manhã, e também para quem vai assistir à noite, nos revelam esta expressão: perto está o Senhor. Como a gente está estudando aqui há 2 domingos sobre a igreja de Filipos, a carta de Paulo aos Filipenses, nessa sua escrita algumas coisas chamaram a minha atenção e eu tenho buscado repartir com os irmãos. Paulo usou essa expressão: perto está o Senhor. E quando ele usou essa expressão, ele estava querendo chamar a atenção, despertar a atenção dos irmãos da igreja de Filipos. Primeiro porque ele ficou sabendo de algumas tretas, algumas coisas que estavam acontecendo dentro da própria igreja. E claro, também para compartilhar da sua gratidão, do amor de Deus em sua vida para com os irmãos daquela igreja. Se você está com a sua Bíblia aí, eu gostaria de ler com você. É óbvio, como eu sempre digo, vai aparecer o texto para você que não tem Bíblia aí, mas se você tiver Bíblia, leia, procure, ler a palavra aí, desfolhá-la nesta manhã. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 1, Filipenses 4, 1. A gente estudou aqui sobre Filipenses capítulo 1, Filipenses também parte do 2 e do 3, e também capítulo 4. Amém. Está escrito assim, Filipenses capítulo 4, versículo 1: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria
e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Aí a própria Bíblia tem um subtítulo, e este subtítulo está dizendo assim: exortações. Versículo 2, olha que tipo de exortação ele dá. Primeiro ele diz assim: eu rogo a Evódia e também a Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. Ou seja, possivelmente havia uma pequena treta lá entre essas irmãs. Como ontem a gente se reuniu aqui com alguns irmãos para tratar assuntos da obra, e eu disse para eles: no meio da igreja, o inimigo de nossas almas sempre ele vai agir ou tentar agir para nos separar, para que possamos ter essas tretas, essas discussões que na maioria das vezes são tolas. Eu já tenho pregado aqui nessa igreja, eu sou pastor aqui há 18 anos, eu estou aqui desde o começo, mas como pastor da igreja há 18 anos, e nesse tempo todo eu sempre preguei aqui a seguinte expressão: não é o que você fala para as pessoas, é como você fala para as pessoas. Se nós tivéssemos o entendimento das coisas que nós falamos, principalmente hoje, no mundo de hoje, no tempo de hoje, em que a maioria das pessoas estão preocupadas, a maioria das pessoas estão aflitas, passando por questões difíceis até, por conta disso, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós falamos para as pessoas, a forma como nós expressamos. Verdade sempre será verdade, mas a forma como se fala, isso conta um ponto hoje muito importante. Por isso Paulo, ele está nessa carta, escrevendo essa carta, ele sabia, alguém tinha falado para ele: tem duas irmãs na igreja lá que estão vivendo situação difícil, e inclusive ele pontuou, ele citou o nome dessas duas. Aí no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: sim, peço a você, leal companheiro de jugo, e provavelmente esse leal companheiro de jugo seja Epafrodito, provavelmente ele era o pastor lá da igreja, que as ajude. Paulo falou para ele: pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes, olha que interessante, os seus nomes estão no livro da vida. Aí ele diz, versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Aí ele diz: perto está o Senhor. Versículo 6 ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, todas as situações que nós enfrentamos, em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 7, uma vez que você e eu fizemos isso, Paulo escreve: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 8 ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E por último, o versículo 9 ele diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Como eu disse, em Filipenses capítulo 4, versículo 2, ele fala assim: eu rogo para que essas duas irmãs vivam uma vida diferente, tirem as diferenças ou deixem as diferenças de lado. Por quê? Porque perto está o Senhor. A gente faz parte da igreja, a gente está na igreja quando podemos estar, e quando nós estamos na igreja, Deus está perto de nós. Quando nós estamos no metrô, quando nós estamos em casa, quando nós estamos no trânsito, quando estamos trabalhando, quando estamos dormindo, quando estamos almoçando, jantando, tomando um café, Deus está perto de nós, Deus está conosco.
Paulo, ele saúda a igreja de Filipe e ele fala sobre o seu companheiro, que o texto não diz, mas eu pesquisei e esse companheiro provavelmente era Epafrodito. E então ele começa a aconselhar a igreja. Ele começa a falar para os irmãos assim, ó, toma cuidado com algumas atitudes de vocês, porque perto está o Senhor. Toma cuidado. E ele diz, primeira questão que eu e você temos que aprender hoje, igreja do século 21, é alegrar-se no Senhor. E ele ainda diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Aí você fala assim, pastor, mas como é que eu vou viver alegre nessa situação de pandemia? Nessa crise, nessa dificuldade? É porque nós, humanos, e principalmente nós, humanos cristãos, e a gente tem batido nessa tecla nesse ano de 2021, precisamos nos aproximar mais de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós conhecemos Deus, quando nós vivemos Deus constantemente, não importa a situação, independe da situação, a gente aprende a alegrar-se. A gente sabe que Deus está perto. Aí você fala assim, mas como é que eu vou me alegrar? Irmão, põe uma coisa na tua cabeça. Por pior que seja a crise, por pior que seja a pandemia, por pior que seja a enfermidade, por pior que seja a situação, creia, Deus está perto de você. Alegre-se com isso. Eu vou até além. Por pior que seja a pandemia, por pior que seja a crise, por pior que seja a dificuldade, irmão, irmã, Paulo disse aqui, alegre-se, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Jesus deu a vida por mim e por você, que já reconheceu a Ele como Senhor e Salvador. Jesus deu a vida por mim e por você. Só por isso, por saber que quando morrermos ou quando Cristo voltar, nós vamos passar a eternidade junto a Deus, nosso Pai. Só por isso a gente já deve se alegrar. Felicidade para muitos é um alvo a ser alcançado, atingido. Felicidade, na verdade, é um momento. Eu vivo dizendo isso aqui, Salmo 118, versículo 24. O salmista escreveu, este é o dia que o Senhor fez. Então regozijemo-nos e nos alegremos nele, neste dia. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, é óbvio que eu e você temos momentos de dificuldade. É óbvio que eu e você passamos por momentos difíceis. A gente enfrenta dificuldade. Tem momentos que dá vontade de ficar triste. E como eu tenho dito aqui várias vezes e repito, a capacidade que Deus tem me dado, a sabedoria que Deus tem me dado, eu tenho pedido isso constantemente, tem me levado a quando vem esses momentos de tristeza, ou quando bate este momento de tristeza, e vem aquele desejo de você baixar a guarda, de você se entristecer, na minha mente eu já ativo de uma outra forma, eu já busco mudar os pensamentos, eu já busco viver uma outra situação. O próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, ele dá a dica. Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, deve estar aparecendo para vocês aí se você não está com a Bíblia aberta, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, o que eu tenho que pensar no momento da pandemia? Na pandemia? Não. O que eu tenho que pensar no tempo da crise? Na crise? Não. Existe uma crise? Sim, é lógico que existe. Está aí, está afetando muita gente. Mas o que eu vou pensar? Ó vida, ó dor, ó crise. Não, eu vou pensar o seguinte, apesar da crise, eu ainda tenho um Deus que está perto, um Deus que tem todo o poder, um Deus que controla o universo. Se Deus tem poder para controlar e para fazer subsistir todo o universo, quanto mais eu e você nesta terra. E a Bíblia diz que Ele inclusive tem prazer em nos ajudar.
O problema é que nós nos esquecemos desses pequenos detalhes e a gente começa a focar em outras coisas. A gente fica sabendo de uma informação ruim, a gente foca, pensa nisso, aquilo fica remoendo na cabeça, aquilo fica trazendo ou tentando tirar a tua paz, em muitos tira a paz. O que você tem que fazer? O que Paulo falou. O Senhor está perto, e por o Senhor estar perto, pensa no que é bom, pensa no que edifica, pensa no que é excelente, pensa no que é digno de louvor, pensa no que é de boa fama, pensa em coisas amáveis. Você precisa treinar a sua mente para começar a viver isso, porque daqui para frente você vai ouvir falar de muitas desgraças. Me perdoe pelo que eu vou falar aqui, mas eu tenho que falar uma informação para você. A gente está com 330 mil pessoas mortas de Covid no Brasil, em um ano. Completou agora um ano dessa praga. Eu não sei se você sabia, mas morrem por ano no Brasil, somente de câncer, 385 mil pessoas, que só os familiares choram. A imprensa nunca divulgou isso, pode pesquisar. Existe um site no Brasil sobre câncer, associação do câncer e tal, você pesquisa lá. Em 2020, 2019, 2018, a média é morrer 385 mil pessoas por ano de câncer, fora as outras enfermidades. Mas como a Covid é a bola da vez, a imprensa está aí brigando, porque cortaram verbas e está todo mundo falando e criticando e tal, a briga de um governante com o outro, então só se fala disso. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar fissurado pensando nisso? Não. Eu vou usar a minha mente para pensar coisas boas, mesmo porque eu tenho um Deus vivo e poderoso que está perto, que está comigo todo o tempo. No Antigo Testamento, ao menos duas citações me chamaram a atenção dessa questão de perto está o Senhor. Então cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você pensa. Uma história do povo de Deus está registrada em 2 Crônicas, no capítulo 15. Acompanhe aí, deve aparecer para você, versículo 1. O texto diz assim, que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Versículo 2, ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, olha que interessante, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. É simples. Versículo 3, presta atenção aqui no que diz o texto. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Versículo 4, mas em angústia, ou em sua angústia, quando a situação apertou, quando a crise veio, quando veio a dificuldade, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no, e Ele, como é bom, deixou que o encontrassem. Versículo 5, naqueles dias não era seguro viajar. Interessante, né? Pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Versículo 6, nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Versículo 7, mas o profeta ainda diz: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. E se você continuar lendo o texto, esse texto de 2 Crônicas, você vai ver por que eles estavam enfrentando essa situação. O texto diz: quando eles caíram em si, quando eles despertaram, quando veio a crise, quando veio a dificuldade,
Eles retiraram os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que haviam conquistado nos montes de Efraim. Eles restauraram o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Havia um altar, estava destruído. Ou seja, eles não estavam ligando para nada de se relacionar com Deus, de viver uma vida digna diante de Deus, de amar a Deus, de curtir a presença dEle, de estar com Ele constantemente. Eles não tinham essa preocupação mais. A vida deles era curtir a vida. Mas lembre-se, perto está o Senhor. E se você o buscar, Deus vai permitir que você o encontre. Agora, se você não buscar a Deus, Ele também, meu irmão, Ele está na dele. O que Deus já podia fazer por nós, Ele já fez. Deus já teve misericórdia de nós, já enviou Jesus. Paulo, numa de suas escritas, também diz: e Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais ou celestiais. Deus já nos abençoou. Agora, como é que essas bênçãos vão chegar até nós? Ora, Deus está perto, a fonte está perto de mim e de você. Se eu buscar essa fonte, como eles fizeram, o que eles fizeram? Eles mudaram a atitude. Eles caíram em si, eles receberam uma terra boa que manava leite e mel. Eles estavam vivendo ali um tempo bom, e por causa do tempo bom, resolveram, tipo assim, Deus está lá, nós estamos aqui. Aí tinham altares antigos de outros ídolos. Alguns começaram a admirar, alguns começaram a curtir o altar que eles tinham de sacrifício, de juntar-se para adorar a Deus. Estava ali se desmanchando. E aí Deus falou: bom, eles não querem, o que eu posso fazer? Eu estou perto, eu estou vendo o que eles estão fazendo. Até o dia que eles recebem essa palavra e Deus fala através do profeta: olha, vocês estão vivendo isso porque vocês querem. Se vocês buscarem ao Senhor, Ele está perto. Agora depende de vocês. E o texto diz que eles buscaram ao Senhor. O texto diz que eles se humilharam debaixo da potente mão de Deus. O texto diz, se você continuar lendo, que eles entenderam o pecado que tinham cometido. Eles se voltam ao Senhor. Eles tomam uma atitude. E como eles tomaram uma atitude, perto está o Senhor. E Deus mudou a sorte daquela nação, daquela época. Numa outra época, uma citação bíblica no livro de Isaías, um texto muito conhecido. Isaías, certa vez, para o povo de Israel, ele disse, Isaías capítulo 59, versículo 1: vejam, o braço do Senhor não está curto, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Versículo 2: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso Ele não os ouvirá. Versículo 3: pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. O que Isaías está falando para o povo? Vejam, vocês estão falando assim: Deus se esqueceu de mim, Deus não me abençoa mais, parece que Deus fugiu, sumiu. Não, a mão do Senhor continua estendida. E ai de nós se a mão do Senhor não fosse sempre estendida. O que Isaías está dizendo? Não foi Deus que tirou a mão, vocês é que saíram debaixo da potente mão deles. Vocês é que se esqueceram de Deus. Vocês começaram a viver uma vida, a pensar coisas, fazer coisas que não agradam a Deus, porque Deus está perto de vocês. Quando eles entenderam isso, se você também continuar lendo esse texto de Isaías, você vai ver que eles entenderam e eles clamaram misericórdia do Senhor. Voltando aqui para o texto de Paulo, de Filipenses, Paulo, ele está corrigindo, ele está dando instruções práticas para aquela igreja viver um novo tempo. Ele diz claramente: perto está o Senhor. E eu já falei aqui outras vezes e repito, e só da gente ler o texto de Mateus,
capítulo 28, versículo 20, a parte B, Jesus disse assim: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ou seja, só da gente saber que Jesus está com a gente todo o tempo, que perto está o Senhor, a gente já devia ter mudado as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso linguajar, a nossa fé, ela já deveria estar maior. A nossa crença de que Deus tem a crise, tem a pandemia, tem o mundo, tem os políticos, tem os juízes iníquos, mas acima tem um Deus que está vivo, que está sentado num trono de glória e tem todo o poder. E se o povo que se chama pelo seu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Ele ouvirá, e Ele virá e sarará a sua terra. Deus está perto. Por que não está acontecendo nada? Porque as pessoas não estão orando. As pessoas estão assim, preocupadas, aflitas. Meu irmão, usa a sua mente para pensar em coisa boa. Apesar da crise, apesar da pandemia, apesar da dificuldade, Deus ainda continua vivo. Deus tem todo o poder e Ele pode mudar a história das nossas vidas a qualquer momento. Essa é a minha fé. Perto está o Senhor. Ele está aí na tua casa, Ele está aqui. Se você crê, Ele está aí na sua casa, Ele está aqui. Eu estou trabalhando, Deus está comigo. Eu estou curtindo a vida, descansando, Deus está comigo. Ora, eu vou almoçar. Por que a gente ora para o almoço? Primeiro, para agradecer a Deus, ou pela janta, ou pelo café, ou por aquilo que a gente come. Primeiro, para agradecer a Deus de ter algo para comer. E segundo, para abençoar aquele alimento, como a Bíblia nos ensina. Amém? Nessa primeira parte, a Bíblia nos ensina isso. Numa segunda parte, numa segunda situação, o Senhor está perto, perto está o Senhor. E por isso a gente pode contar com a sua presença, com a sua misericórdia e com o seu amor. O salmista Davi, que tinha essa intimidade com Deus, o Salmo 34, versículo 18 e 19, ele escreveu assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Versículo 19, Davi escreveu: o justo passa por muitas adversidades, eu e você, justificados por Jesus, mas o Senhor o livra de todas. É interessante que essa palavra perto, da raiz, que no Velho Testamento, a raiz hebraica da palavra perto, ela nos remete a entender que aponta para um lugar, a referência de um lugar. Também aponta para um tipo de relacionamento pessoal, de unir-se, de permanecer juntos, de ter essa junção com Deus. Por isso que Davi, essa declaração dele, como ele sabia disso, ele escreveu: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Porque Davi foi um cara que, quando pecou, a primeira coisa que ele fez foi quebrantar o coração. Primeira coisa que ele fez. Ele fez algo, Deus estava perto dele, Deus estava ali pertinho dele. E aí, ele fez algo que desagradou a Deus. Ele cometeu vários pecados, mas um deles repercutiu muito. Ora, esse pecado, quando ele cai em si, quando ele vê que tudo que ele fez foi errado, qual foi a atitude de Davi? Quebrantou o coração. Falou: pera um pouquinho, Deus está aqui comigo, eu fiquei louco, o que eu fiz? Ele quebrantou o coração. Ele abriu o seu coração. Salmo 51, ele declara: Senhor, se o Senhor quisesse sacrifício, eu faria um monte. O que ele mais tinha era animal para sacrificar. Mas o Senhor agora não quer sacrifício. O Senhor quer alguém que tem um coração contrito, um coração arrependido. E eu estou aqui, Senhor, tem misericórdia de mim.
E apesar de todas as consequências que ele sofreu na sua vida, Deus teve misericórdia dele. E a Bíblia cita ele como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava pertinho dele. Meu irmão, minha irmã, põe uma coisa na tua cabeça: Deus está em todo lugar. Essa grandeza de Deus está, Deus na sua grandeza, na sua presença, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não tem essa capacidade, os demônios não têm essa capacidade, os anjos não têm essa capacidade, mas Deus tem essa capacidade. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar lá no Sol, como Ele pode estar lá em Júpiter, como Ele está aqui na Terra, no Brasil, Ele está no Japão, Ele está nos Estados Unidos, Ele está na Europa, Ele está na Ásia, Ele está na África, Ele está em todos os lugares. E o salmista Davi sabia disso. No Salmo 139 ele fala assim: Senhor, se eu quisesse me esconder do Senhor, não teria lugar, porque se eu fosse para o inferno, para o Hades, se eu fosse para a escuridão, o Senhor estaria lá. Se eu fosse para a profundeza das águas, o Senhor também estaria lá. Então eu não tenho como me esconder do Senhor. O Senhor vê tudo, o Senhor sabe tudo, está aqui a minha vida. Davi, mais do que ninguém, tinha esse relacionamento com Deus. Por isso, bom, minha irmã, essas adversidades que nós estamos passando, elas têm a capacidade de roubar a nossa percepção. Elas têm até a capacidade de roubar a presença divina. Se você olhar para a vida de Elias, em determinado momento de sua vida, ele pensou assim: ó vida, ó dor, ó crise, ó dificuldade, e agora? O que será de mim? Meu Deus, o que será da minha vida? O texto diz que ele, preocupado, ele achava que ele era o último profeta, ele achava que Deus havia se esquecido dele, ele achava que chegou o tempo dele morrer, ele achava. Meu irmão, eu já disse aqui, repito, eu e você, nós vamos morrer no dia que Deus determinou. Você fala assim: pastor, mas morreu tanta gente de Covid. Mas tem milhões de pessoas que foram curadas. Não adianta, chega o dia. E não adiantou Elias chegar e falar: Senhor, eu quero morrer. Aí ele entra numa caverna, ele entra na caverna. E quando ele entrou na caverna, ele ficou ali: ó vida, ó dor. E o texto diz que Deus passou, Deus se manifestou ali na entrada da caverna. E Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aí, Elias? É aqui o que, meu filho? Sai daí. Não é que só tem eu. Quem disse para você que só tem você, rapaz? Eu sou Deus. Tem mais um monte de profetas que foram preservados e guardados por aí. Sai daí, rapaz, eu tenho algo a realizar através da tua vida ainda. Sai daí que eu tenho promessas para cumprir dentro da tua vida, ou através da tua vida, rapaz. Vai para tal lugar e faz isso, faz aquilo outro. E Elias creu, porque Deus estava perto. Só que na cabeça de Elias assim: Deus fugiu, Deus... Não, meu irmão, Deus está em todos os lugares. Deus está aqui, Deus está aí na sua casa. Perto está o Senhor. Por isso que eu quero encerrar aqui, usando também o Salmo 34, a declaração de Davi no versículo 19. Ele disse assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo a gente, o Senhor nunca prometeu para a gente ter uma vida aqui nesta terra sem problemas. Nunca. Não. Aqui a gente vai passar por problemas, por lutas, provações, decepções, crises, pandemias, dificuldades. Resta saber de que forma que a gente vai encarar. Mas uma coisa é certa: Deus permanece conosco em todas as circunstâncias.
perto está o Senhor de nós. Salmo 145, no versículo 18, o salmista escreveu assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Qual é a dica para hoje, meu irmão, minha irmã? Deus está perto aí de você, Deus está aqui conosco. Qual é a dica para hoje? Para pensar. Primeiro, siga o conselho de Paulo. Você faz parte de uma igreja, para com as treta. Agora não é hora de ter treta, discussão tola, discutir quem pode mais, quem pode menos, quem dá mais, quem dá menos, quem trabalha mais, quem trabalha menos. Agora é hora de se unir. Agora é hora de olhar para o foco principal, que é Jesus, o autor e consumador de nossa fé, e através da nossa vida essas pessoas serem alcançadas. Agora é hora da gente viver isso. Segundo, quando Paulo escreveu aquela igreja, ele disse: irmão, seja a amabilidade de vocês conhecida, que o amor que vocês têm no coração seja conhecido por todos. E eu louvo a Deus porque vários irmãos dessa igreja ainda têm esse amor dentro do coração. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria ou esfriará, mas aqui, graças a Deus, a maioria, o amor está lá dentro. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, lembrei agora algo que eu ia dizer antes da mensagem, mas eu vou falar agora que tem tudo a ver. Se você estiver passando dificuldade, que necessidade eu não acredito que você vai passar, porque Deus não deixa. Mas se você estiver passando dificuldade, você está precisando de uma ajuda, irmão, irmã, não entra na caverna e acha que a igreja não ajuda. Aqui a igreja aqui ajuda. A nossa igreja ajuda muita gente. Tem irmãos aqui que estão tirando do próprio bolso para ajudar outros. Então, não entra na caverna não. Porque quem está na caverna acha que o mundo acabou, que as coisas acabaram. Não. Perto está o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, dependa do Senhor. Eu não sei se você prestou atenção aqui nesse texto, mas o salmista escreveu que o Senhor está perto de todos que o invocam com sinceridade. E talvez o que falte hoje no coração de muita gente é essa sinceridade, de chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu entendi, ou eu estou usando a minha mente aqui para pensar tanta bobagem, eu estou discutindo política, eu estou discutindo futebol, eu estou discutindo religião, bobagem, isso não vai levar a nada. Agora, quando você tem um coração sincero, quando você chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu preciso do Senhor. Quando você reconhece os seus pecados, quando nós reconhecemos os nossos erros diante do Senhor, falamos assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia. O que Ele precisa ver, entenda essa expressão, em mim e em você, é esse desejo que a gente tem de não pecar. E quando pecarmos, nos arrependermos, sofrermos as consequências, podemos sofrer, mas Deus sempre estará perto de nós. Talvez você tenha esquecido de Deus, mas Deus não se esqueceu de você não. Enquanto você e eu tivermos vida, Deus vai investir na gente, Deus vai nos amar, Deus vai sempre procurar de alguma forma ajudar, mostrar o caminho, mostrar a direção, trazer a solução. Basta a gente crer. O meu conselho para você nesta manhã: creia, perto está o Senhor aí, ó. Deus está aí com você. Deus está comigo aqui. Deus está com os irmãos que estão aqui nos ajudando. E Ele pode mudar a história da tua vida hoje. Aliás, basta você tomar uma atitude, voltar-se para Deus. Voltei para Deus, e agora? Usa a sua mente para pensar coisa boa. Ai meu Deus, e a crise? Ai meu Deus, e se eu perder meu trabalho? Ai meu Deus, eu perdi meu trabalho. Ai meu Deus, eu estou enfermo. Ai meu Deus, eu estou espirrando. E se for Covid? Ai meu Deus, para com isso em nome de Jesus. Usa a sua mente para pensar coisa boa. Glória a Deus pela vida. Glória a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Glória a Deus pela sua doce presença na minha vida através do seu Espírito e na tua também.
Glória a Deus por todas as coisas. Glória a Deus pela dificuldade, porque é na dificuldade que eu aprendo. Eu cresço quando eu passo por dificuldades, porque eu sei que Deus está comigo. E a mesma palavra que Deus falou para Elias, eu termino usando para falar para você. Deus está perto. Está falando para Elias, Deus falou para Elias assim: sai daí, aí não é teu lugar não. Eu tenho coisa melhor para você. É como se Deus estivesse falando para você que está assistindo: olha, sai aí do pecado, deixa o pecado de lado. Não que Elias estivesse pecando, eu estou aqui parodiando. Deixa o pecado, reconheça o seu erro, mas não viva na escuridão. Sai daí, vem para cá que eu tenho coisa melhor para você. Eu tenho uma vida melhor para você. Há um mês e pouco atrás, uma pessoa que sempre fala do amor de Cristo para ela, foi acometido de outras enfermidades. E aí ele foi curado. Ele foi curado da Covid e de outras enfermidades. Foi curado. Aí na casa dele, a gente se falando por celular, ele disse assim: pastor, na verdade, eu queria ter morrido. Acredite, falou isso para mim. Eu falei para ele: meu irmão, repreenda essa palavra da tua boca. Teve muitos que morreram que queriam ter a tua sorte. E Deus teve misericórdia de você. Sabe por quê? Porque Deus tem plano para a tua vida. Deus quer ver você com uma família. Deus quer ver você abençoado e abençoando. Portanto, meu irmão, minha irmã, enquanto tiver vida, enquanto Deus estiver perto e Ele está perto de mim e de você, Ele tem planos para mim, Ele tem planos para você. Ele pode mudar a história da nossa vida. Amém? E se você crê nisso, você tem a oportunidade de orar agora e falar com o Pai. Feche os teus olhos, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Pai Celestial, eu oro por este irmão, por esta irmã, por este jovem, por esta pessoa que assiste a gente. Que, ó Deus, acredito que existam muitos que dizem te amar, dizem te conhecer, mas não se submetem a ti, a tua palavra. Continuam nas sombras, continuam no meio do pecado, continuam mentindo, roubando, enganando, se prostituindo. E todos os dias que essa pessoa e eu acordamos, o Senhor nos dá uma oportunidade de viver uma vida melhor, de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, de parar de fazer coisas tolas que fazemos, de parar de falar coisas tolas que falamos, de parar de pensar coisas tolas que nós pensamos. Todos os dias que nós despertamos, o Senhor nos dá a oportunidade de viver uma nova vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está perto de nós. Se o Senhor não estivesse perto de nós, o que seria da gente? Obrigado pela salvação na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Obrigado por escrever o nosso nome no livro da vida. Obrigado por capacitar, ó Deus, as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor traga um novo tempo nessa vida. Que essa mente seja renovada. Há pensamentos bons. Se está viva e está, é porque o Senhor permitiu e quer tratar. Quer dar um novo tempo, uma nova vida, uma nova oportunidade. Quer usar essa vida, inclusive, para ser uma bênção. Deus, como o apóstolo Paulo tinha um relacionamento profundo com o Senhor, escreveu cartas às igrejas. Em principal essa que nós estudamos hoje, a igreja de Filipenses. Ao Senhor ele disse: seja o amor de vocês conhecido por todos, vocês sejam pessoas de bem, para de treta, para de discussão tola. Vocês são irmãos em Cristo Jesus. Vivam uma vida decente, abençoada. Para com isso, para de falar mal, de criticar, para de julgar. Viva uma vida abençoada. Jesus te salvou para isso. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Usa a tua mente para pensar coisas boas. Usa a sua boca para falar coisas boas. Não deixe o diabo te enganar. Maior é aquele que está em nós do que este que está no mundo.
Por isso, Deus, eu oro por esses irmãos, por essas pessoas, para que haja um despertar nesta manhã. Eles possam, ó Deus, acordar para esse detalhe. Não tem crise, não tem pandemia, para quem crê num Deus vivo e poderoso como o Senhor. O Senhor nos livra, o Senhor nos ouve, o Senhor nos guarda. Pai, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém.